biografia de um vencedor. No caminho existem rosas, espinhos também. É só você esperar o tempo do Senhor. É, com certeza a vitória vem ao ver a biografia de um vencedor. No caminho existem rosas, espinhos também. É só você esperar o tempo do Senhor. É, com certeza a vitória vem. Com certeza a vitória vem. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Rádio Popular, agora são 17h58, 17h58, com muita honra e com muita alegria. Quero desde já agradecer mais uma vez, como eu tenho o prazer de agradecer a Deus sempre, exatamente quando nós estamos à frente do microfone aqui da Rádio Popular, agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu de trabalho, de vida, de saúde. Ele nos concedeu problemas, Ele nos concedeu soluções. Quero desde já agradecer a Deus e pedir a Deus, também em nome de todas as rádios afiliadas, ok? Que realmente Deus possa nos abençoar nessa transmissão, nesse dia, esse dia para nós aqui hoje, dentro do programa Falando de Jesus, que se torna um dia tão especial. Tão especial que estamos a menos de 24 horas, né? Para se dar uma data comemorativa no mundo que se chama o Dia dos Pais. Ser pai, será que é simplesmente registrar uma criança? Ou é pegar aquela criança quando está chorando de madrugada e ajudar a mãe? Ser pai é simplesmente dar o sobrenome? Ou é realmente dar o nome para que aquela pessoa seja aquela humilde, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa conhecida, seja uma pessoa pura? Ser pai, simplesmente ser, como se fosse colocar algum objeto no bolso ou colocar algum objeto em cima de um sofá? Ser pai não é fácil. Principalmente aqueles pais que amam seus filhos. Aquele pai que pega, consola, age, corrige. Ser pai não é fácil. Tem muitos pais por aí. É tão fácil ser pai dizendo que é pai, mas é difícil ser um pai. Ser um pai quando vê um filho sofrendo numa prisão. Ser pai é tão difícil ver um filho sofrendo aí nas drogas. Ser pai é tão difícil quando você vê as suas filhas se prostituindo. Ser pai é difícil quando se encontra numa situação dessa. Mas o verdadeiro pai é aquele que, apesar de tudo, com essas coisas todinhas que pode ser a diversidade, ele ama seu filho. Ele aconchega seu filho, ele abraça seu filho, ele tenta ajudar o seu filho. Esse é um verdadeiro pai.
E para provar que esse Pai existe, exatamente é o nosso Deus. O nosso Deus que vê todas as nossas transgressões. O nosso Deus que vê todos os nossos defeitos. O nosso Deus que vê tudo que nós fazemos de errado. Mas Ele nos ama. Ele é o nosso Pai também. E Ele quer sempre o melhor para nós. É nós que não queremos o melhor que o Pai quer. Deus nos ama, porque Ele é um Pai bondoso, generoso, misericordioso. Ele é um Pai que nos abraça, independente se eu sou preto ou branco, rico ou pobre. Se eu uso droga, se eu não uso droga. Se eu bebo, se eu não bebo. Se eu fumo, se eu não fumo. Se eu prostituo ou se eu não prostituo. Se eu sou idólatra ou não sou idólatra. Ele é Pai. Mas Ele sempre chama nós, está entendendo, para fazer uma correção na nossa vida. Porque Ele quer nos conduzir para um caminho melhor. Para um caminho de uma felicidade, para um caminho mais amplo, exatamente para um caminho onde possamos alcançar uma vida plena, uma vida de luz e uma vida eterna. Deus é o nosso Pai. Abrimos o nosso programa falando de Jesus hoje, dedicando exatamente todas a homenagem. Não é presente que vai fazer um pai ser feliz, mas é um sorriso, ou um perdão, ou um beijo, ou um abraço, ou se não, uma boa noite do seu filho. Talvez esse vai fazer ser o maior presente, porque de repente você compra o presente, mas ignora o seu pai. Você se importa com as coisas materiais, enquanto o nosso Pai se importa com a nossa vida. Rádio Popular, agora são 18h02, 18h02. Eu quero desde já aproveitar este momento tão especial, que é amanhã vai se comemorar o Dia dos Pais. Mas eu tenho uma neta que se chama Kalani, e esta neta vive longe do seu pai. Talvez por alguma circunstância de distância ou até mesmo de amor. Mas eu quero dizer para ela neste momento que nesse dia de hoje, ela está completando mais um ano de vida. Que Deus possa abençoá-la, dar sorte de bênção a ela, que tira todas as mágoas do coração, ou qualquer raiva ou ira, porque pai exatamente está precisando de amor. E esse pai que está ausente, mas não se preocupe, porque você tem um pai que está presente, que se chama Jesus. Confia nele, pegue-se com ele, porque Ele vai te dar todas as vitórias e até mesmo um dia para você receber o seu Pai no seu braço. Ame Ele com os defeitos que Ele tem. Perdoa Ele pelas falhas que Ele cometeu. Assim você cada dia mais vai crescer na graça de Deus. Feliz aniversário, Kalani, que Deus te abençoe. Você que está lá em Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, ouvindo o nosso programa, eu tenho certeza que você está ouvindo o nosso programa. E aqui nós não poderíamos desejar algo melhor para a sua vida que o amor do Pai. Deus, o verdadeiro Pai. 18h04, já está presente o nosso mensageiro de hoje, o pastor Edivaldo, né? Ele é da Igreja Batista Betel, e ele está aqui para trazer uma palavra abençoada. Deus vai colocar uma palavra no coração dele, com certeza, para que ele possa transmitir para vocês que estão nos ouvindo em 45 comunidades do município da Serra, para você que está nos ouvindo em qualquer lugar da cidade do Espírito Santo, para você que está nos ouvindo em qualquer lugar do Brasil e até mesmo no exterior. Com certeza, Deus tem algo para nos dizer nesse dia, nessa hora e nessa noite. Você me ensinou a amar a Deus. Pai, no percorrer de nossos caminhos, na satisfação de nossas conquistas, na decepção de nossas derrotas, na motivação de nossas lutas, no desempenho de nossas atitudes, no decorrer de nossos dias, no saber viver de nossas vidas, saiba que você é a base de toda a nossa ação. E agradecemos todos os dias por você ser esse homem que é.
Agradecemos a Deus por você ser o nosso Pai. Não dizemos apenas Feliz Dia dos Pais, pois felizes somos nós todos os dias pelo Pai maravilhoso que você é. Essa é uma homenagem da Rede Popular de Rádio para todos os papais. Feliz Dia dos Pais! Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão,
Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite, queridos ouvintes. Queremos nesta noite aqui agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que temos de estar falando do Senhor Jesus. Nesta noite eu quero convidar aos irmãos a estarem meditando comigo em um texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 47 em diante. Vamos nesta noite falar acerca de Jesus. Como é um programa falando de Jesus, nós vamos estar fazendo menção do que Deus pode fazer, do que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Assim eu convido os irmãos a estarem lendo livro de Lucas, capítulo 8, versículo 47. Nos diz assim: então a mulher, vendo que não conseguia mais esconder-se de Jesus, veio tremendo, prostou-se aos pés na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, como fora instantaneamente curada. Então ele disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz. Enquanto ele ainda falava, chegou um da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não importune mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Estamos diante de uma palavra, onde acabamos de ler aqui agora, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 47 em diante. Vemos aqui uma mulher que fora curada pelo Senhor Jesus. Mas o que eu quero dizer nesta noite é que, voltando um pouco atrás, o versículo 40, nós vamos ver que Jesus estava chegando da cidade dos Gadarenos, onde tinha acabado de curar ali um endemoniado, o qual o Senhor fez uma grande obra.
E quando Jesus chega nessa cidade, no versículo 40 em diante, a Bíblia vai nos relatar que chega um homem chamado Jairo diante do Senhor Jesus, prostra-se aos pés de Jesus e diz a Jesus que a filha única dele, que a sua única filha está à morte, e pede a Jesus que vá com ele à sua casa para orar por ela. A Bíblia nos relata que imediatamente Jesus, com seus discípulos, acompanhou Jairo até a sua casa. O que nós vemos aqui é um homem desesperado, precisando de algo, de uma solução para um problema, o qual ele viu na pessoa de Jesus, que podia solucionar aquele problema. E o que eu quero dizer nesta noite é que, quando nós procuramos ao Senhor, quando nós dirigimos a Jesus, Ele sempre vai nos atender. E a Bíblia nos relata que Jesus agora com seus discípulos, começa a seguir Jairo até a sua casa. E a Bíblia nos relata que por onde Jesus passava, onde Jesus estava, havia sempre uma multidão. E naquele momento não era diferente. Havia uma grande multidão acompanhando a Jesus. Só que no trajeto de onde eles estavam até a casa de Jairo, nós vemos que uma mulher, a Bíblia nos relata que havia uma mulher que por 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Por 12 anos, ela vinha passando pela mesma situação. E a Bíblia nos diz que aquela mulher tinha gastado tudo quanto tinha para tentar resolver este problema, solucionar essa enfermidade. Só que não havendo sucesso, não conseguindo, gastando tudo com os médicos, a Bíblia nos relata que ela se propôs no seu coração, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, nas orlas do seu manto, eu ficarei curado. Nessa noite eu estou querendo dizer que quando nós vamos à presença do Senhor, temos que ter convicção daquilo que queremos ou daquilo que precisamos. Embora as circunstâncias muitas das vezes não esteja a favor, não esteja favorável, ou muitas das vezes os preconceitos, aquilo que as pessoas podem dizer ou podem pensar acerca do problema, da dificuldade que estamos passando. Mas eu quero dizer nesta noite que este Jesus, o qual nós estamos falando aqui, esse Jesus, ele não olha para essas circunstâncias, ele não olha para esses pontos, mas ele olha para o coração, ele olha para o ser humano. Porque a palavra do Senhor nos relata que o amor de Deus foi de tal forma, o escritor não conseguiu encontrar uma palavra para expressar o amor de Deus. Então ele escreve dizendo, o amor de Deus foi tão grande que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja essa mulher agora, com alguns preconceitos, porque naquela época, as mulheres que passavam por esse período, por esse círculo mensal, elas não poderiam ficar no meio da sociedade. Elas eram levadas para um arraial, para um lugar separado, até que ali passasse aquele período e elas voltassem novamente para suas casas. Porém, aquela mulher agora havia 12 anos, passando por aquela enfermidade, por aquele problema. E a Bíblia nos relata que ela ouviu falar de Jesus e determinou no seu coração, se eu tão somente tocar nas orlas do seu manto, eu ficarei curada. Agora aquela mulher não vai só enfrentar mais os preconceitos da época, as pessoas olhando torto para ela, não. Agora ela tem que enfrentar uma grande multidão. E quantas pessoas, e quantos de nós muitas das vezes não alcançamos o nosso objetivo, não recebemos a bênção de Deus, por muitas das vezes, por olhar pela circunstância a qual estamos passando.
Só que aquela mulher estava determinada. Aquela mulher já não estava mais olhando os preconceitos, não estavam olhando mais o que as pessoas iam dizer ou que iam falar dela. Simplesmente ela determinou que ia receber a sua vitória. Primeiro ponto que ela agora ultrapassa é romper a multidão. Porque a Bíblia nos relata que ao redor de Jesus estava uma grande multidão. E aquela mulher agora parte em direção à sua vitória, à sua bênção. E a Bíblia nos relata que entre a multidão ela foi se arrastando. E num certo momento a Bíblia nos relata que Jesus parou. Jesus parou e perguntou aos seus discípulos: quem me tocou? E os discípulos, olhando para o mestre, ficam assim pasmados, pois Pedro diz: mestre, a multidão te apalpa, te aperta. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Jesus olha para ele: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Em outras traduções, saiu poder. Eu quero te dizer nesta noite, se você está a caminho da tua bênção, da tua vitória, aos pés de Jesus, se você está indo na direção do Mestre, eu quero te dizer nesta noite que a tua vitória vai chegar, a tua bênção vai chegar. Porque Jesus diz a palavra do Senhor que Ele está procurando verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. E se nós formos até o Senhor com o nosso coração convictos que Jesus pode solucionar o problema, nós vamos receber a nossa cura, a nossa vitória. E quando chega aqui, no versículo 47, a mulher olhando, não conseguindo mais se esconder, diz a Jesus que foi ela quem tocou no Mestre. E Jesus olha para ela e diz uma palavra: filha, vai-te em paz, a tua fé te curou. Só que quando nós observamos o início do versículo 40, nós vamos ver que Jesus estava indo à casa de Jairo para orar por sua filha, a qual a Bíblia também nos relata que ela tinha cerca de 12 anos. E por 12 anos a mesma mulher vinha sofrendo de enfermidade. Jesus estava indo à casa de Jairo. Neste momento, ele para atender uma filha necessitada. Eu quero te dizer nesta noite que se a sua vitória não chegou, se a sua bênção não chegou, quero te dizer, Jesus está indo ao teu encontro. Não se preocupe. Jesus, ele sempre chega na hora certa, no momento certo. E quando Jesus estava falando com essa mulher, a Bíblia vai nos relatar que veio um da casa de Jairo e disse uma palavra: olha, não importune mais o mestre, a tua filha está morta. O que fazer numa situação dessa? O que dizer numa situação dessa? Muitas das vezes nós estamos passando por um processo, por uma luta, por uma dificuldade. E muitas das vezes nós queremos caçar culpados, ou queremos saber o porquê dessa situação. Enquanto nós devemos acreditar e confiar em Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ao momento que nós confiamos unicamente em Deus, cremos unicamente no Senhor Jesus, Ele pode solucionar o problema. Ele pode solucionar qualquer dificuldade. Porque esse Deus o qual nós estamos mencionando, qual nós estamos falando, Ele não conhece a palavra impossível. Aos homens, sim. Muitos dizem, não tem jeito. Já acabou. Foi o que disseram para Jairo naquele momento. Não importune mais o mestre, pois a tua filha já está morta. Eu quero te dizer nesta noite,
continue na tua caminhada, continue na tua convicção, continue na tua fé, pois você está no caminho certo, que é o Senhor Jesus. E a Bíblia nos relata que Jesus agora olha para Jairo e diz uma palavra linda: não se preocupe, crer somente e a tua filha será curada. O que eu aprendo aqui nesta noite é que Jairo procurou a pessoa certa. Jairo foi diante do Senhor, diante de Jesus, o qual olhou para ele e seguiu até a sua casa. Mas como eu disse, no meio desse trajeto, Jesus parou para atender aquela mulher. O que eu aprendo aqui nesta noite é que muitas das vezes nós estamos na presença do Senhor, nós buscamos a face do Senhor, pedimos algo ao Senhor, mas quando chega no meio do caminho, nós paramos. E o que Jesus quer é que nós continuemos. Jairo poderia muito bem, naquele momento em que Jesus parou para atender aquela mulher, ter dito: mestre, a minha filha já está morrendo. Mestre, a minha filha já está quase à morte. Eu preciso que o Senhor vá urgentemente à minha casa. Mas nós não vemos registrado isso na palavra do Senhor. Pelo contrário, o que nós vemos é que quando Jesus termina de falar com aquela mulher e chega alguém da casa de Jairo, dizendo para ele que a tua filha já estava morta, a Bíblia nos relata que Jesus olha para Jairo. Aqui nós podemos observar que Jairo, mesmo Jesus parando para atender aquela mulher, Jairo continuou seguindo a Jesus. Jairo continuou na presença do Senhor. Muitos podem dizer: Jairo poderia ali agora sair correndo e ir para a sua casa, porque Jesus estava parado. Mas ele não fez isso, porque ele sabia que na pessoa de Jesus, somente em Jesus, ele ia obter a sua vitória. E Jesus vira para ele e disse: olha, crer somente e a tua filha será curada. Eu me lembro, certa vez, Jesus chegando em uma cidade chamada Naim. A Bíblia nos relata que daquela cidade saía um cortejo fúnebre. Uma mulher viúva que tinha acabado de perder o teu filho. Já tinha perdido o seu marido. E agora a sua esperança estava naquele filho. E estava dentro do caixão. Para muitos, já não tinha mais jeito para aquela mulher. Para muitos, o destino daquela mulher já estava traçado. Mas quando Jesus entra na cidade e observa aquela multidão chorando, triste, a Bíblia nos relata que Jesus para aquele cortejo e olha nos olhos daquela mulher e diz: não chores. E eu observo que muitas das vezes o nosso coração entristecido, a nossa alma angustiada, nós queremos parar. Mas quando Jesus olha no olho daquela mulher, Jesus percebe o que aquela mulher estava sentindo e diz: não chore. As pessoas que estavam ao redor, o que ele está fazendo? Parou o cortejo fúnebre. E a Bíblia nos relata que Jesus agora faz uma oração e manda que aquele menino se levante. E a Bíblia nos diz que ele restituiu novamente aquele menino à sua mãe. Aqui eu vejo Jesus novamente trazendo de volta os sonhos que já estavam mortos, os sonhos que já estavam sendo preparados para ser enterrados. E quantas pessoas têm sonhos, quantas pessoas têm projetos, almejam alcançar alguma coisa, mas pela circunstância, pelos problemas, as dificuldades, as diversidades, os seus sonhos estão
parados. Os teus sonhos estão dentro de uma gaveta, ou até mesmo enterrados. Eu quero te dizer nesta noite, que este Jesus, o qual nós estamos mencionando, que estamos falando, ele pode desenterrar os sonhos, ele pode tirar os sonhos da gaveta e novamente restituir a você. Basta que você venha somente crer que Jesus pode resolver o problema, que Jesus pode solucionar o problema. Assim como aquela mulher determinou no seu coração, se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu ficarei curado. E recebeu a sua vitória. Deus nessa noite está querendo dizer, ensinar para nós, que devemos crer e acreditar que Jesus pode todas as coisas. Que Jesus é o único que pode dar a sentença. Não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa o que as pessoas pensam, o que importa realmente é o que Deus pensa a respeito, é o que Deus quer fazer a respeito do problema, da dificuldade. E a Bíblia nos diz que agora Jesus chega à casa de Jairo e disse: não se preocupe, porque a menina não está morta, apenas dorme. E quando Jesus entra dentro daquela casa, Jesus deixa todos na sala e vai ao quarto da menina, com o seu pai e com a sua mãe. E novamente Jesus faz uma oração, e aquela menina ressuscita. E agora novamente, a alegria reina naquela casa. Novamente a alegria voltou a preencher o espaço onde estava aquela casa enlutado, onde havia choro, onde havia pranto. Agora se há alegria. O que eu quero dizer nesta noite, não importa qual seja o problema, não importa qual seja a dificuldade, não importa o que você está passando no momento, Deus nesta noite está dizendo para mim e para você que Ele está à disposição. Assim como Jairo procurou, assim como aquela mulher procurou a Jesus, nós nesta noite temos esse mesmo acesso, temos a liberdade de chegarmos até Jesus e dizer: mestre, eu preciso de ti. Mestre, eu preciso do Senhor. Seja uma enfermidade, seja uma luta, porque a palavra do Senhor nos fala que para Deus tudo é possível. A Bíblia nos relata em Isaías 43, versículo 13, que antes que houvesse dia, diz o Senhor, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus nesta noite quer agir ao teu favor. Mas para que isso venha acontecer, para que o agir de Deus venha se concretizar na tua vida, na minha vida, é necessário nós crermos, é necessário acreditarmos que Deus pode operar o milagre. Não devemos dar ouvido o que as pessoas estão dizendo. Não devemos dar ouvido à sentença que as pessoas já sentenciaram, que não tem mais jeito, acabou, está perdido. Foi isso que falaram para Jairo: não importune mais o mestre, a tua filha está morta. Quantos têm enterrado os sonhos? Quanto têm perdido a esperança por causa de uma palavra que ouviu de alguém? Mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para nos ensinar que quem dá a última palavra é o Senhor. Não importa se as pessoas já decretaram, se as pessoas já disseram que não tem mais jeito, Deus nesta noite está dizendo que Ele
é quem dá a última palavra. Basta que nós venhamos crer e acreditar que Jesus é a solução, que Jesus é a única solução, que não há outra solução a não ser o Senhor Jesus. Porque a Bíblia nos diz que a Ele foi dado todo o poder no céu e na terra. E nesta noite, eu quero dizer a você, querido ouvinte, amantes da palavra do Senhor, Deus nessa noite aqui está dizendo, para mim e para você, a palavra que Ele disse para Jairo. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Creia somente que Deus pode operar um milagre, que Deus vai resolver a situação, que Deus vai solucionar este problema, porque é só assim é que nós vamos alcançar a nossa vitória. É só crendo no Senhor Jesus que nós vamos alcançar o nosso objetivo. Porque o escritor aos Hebreus, ele escreve dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas das vezes, nós não conseguimos alcançar a nossa vitória, a nossa bênção, por causa da fé. Me lembro de um fato, que quando os discípulos de Jesus estavam em alto mar, e a tempestade veio, o barco estava a pique, quase a afundar. Jesus vem andando por sobre as águas. E a Bíblia nos diz que quando Pedro olha, atemorizado, Jesus diz, não temais, não tenha medos, sou eu. E Pedro fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, permita-me ir até ao Senhor. E Jesus olha para Pedro e diz, venha Pedro. Pedro desce do barco e começa a caminhar até Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava indo bem. Mas a Bíblia nos diz que ao ouvir o barulho do vento e olhar para o lado, Pedro afundou. E ele gritou, mestre, socorre-me, porque vou perecer. E Jesus o toma novamente pela tua mão, e ambos entram no barco. E a Bíblia nos diz, assim que eles entraram dentro do barco, a tempestade cessou. Mais uma vez eu te digo, que Jesus é a solução. Que Jesus é a única solução. Não encontramos. Podemos procurar, pesquisar, e não vamos encontrar. Jesus é a solução. E esta palavra eu deixo para você nesta noite. Creia somente em Jesus e você vai ver o milagre. A Bíblia nos diz que Jesus disse certa vez aos seus discípulos, esses milagres seguirão os que creem. Então nós só vamos alcançar os milagres, a cura de uma enfermidade como aquela mulher conseguiu, a ressurreição de uma filha morta como Jairo conseguiu, se crermos no Senhor Jesus. Foi esta palavra que Jesus enfatizou a Jairo. Creia somente e a tua filha será curada. Nesta noite eu digo a você e deixo esta mesma palavra. Creia somente e Jesus vai operar o milagre. Amém? Assim eu agradeço a Deus nesta noite pela oportunidade concedida. E agradeço ao irmão que nos concedeu a oportunidade de estarmos falando de Jesus. Que Deus possa abençoar a você, querido ouvinte, e a todos aqueles que amam a palavra do Senhor. Que o Senhor possa continuar falando aos seus corações, em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos estar fazendo a oração final, pedindo ao Senhor que venha continuar
abençoando. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, neste momento, queremos te agradecer por esta rica oportunidade que temos de estar falando do Senhor, de estar falando acerca da tua palavra. Creio eu que tem várias pessoas nos ouvindo, muitas pessoas precisando ouvir algo do Senhor. E nesta noite eu creio que o Senhor falou ao coração de alguém, porque falou ao meu coração. Assim, Deus, eu oro neste momento, pedindo ao Senhor que continue abençoando esta rádio e todos os ouvintes que ouvem esta rádio, que o Senhor possa continuar derramando das tuas bênçãos, das tuas maravilhosas bênçãos sobre o teu povo, para que possamos, ó Deus, a cada dia mais termos a convicção de que o Senhor é Deus. Pai, assim como nós ouvimos na tua palavra, que o Senhor venha despertar em nós a fé, para que possamos acreditar e ter convicção que o Senhor pode solucionar o problema. Dê-nos uma noite agora reparadora em tua presença. Guarde, Senhor Jesus, a cada ouvinte e aqueles que não estão ouvindo também, que o Senhor venha os abençoar. Assim eu oro nesta noite, colocando em tuas mãos as nossas vidas e pedindo a tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Rádio Popular, agora são 18 horas e 43 minutinhos, né? Vamos pegar o nosso ajudante de pescoço aqui, né? Nosso óculos para nós lermos. Aqui ainda resta alguns minutinhos mesmo, né? Nos resta alguns minutinhos. Mas para Deus vale a pena sempre ganharmos alguns minutos mais. Primeiro, né? Porque o irmão já trouxe uma palavra muito abençoada, realmente. Uma palavra que nós temos que crer. Porque as adversidades do mundo, elas são muitas. E se nós não tivermos um propósito na nossa vida, se nós não tivermos uma determinação nos nossos caminhos, certo? Se nós não tirarmos os espinhos, as pedras, se nós não tirarmos realmente tudo que nos atrapalha, nós nunca vamos chegar ao topo. E para nós chegarmos a esse topo, nós temos que crer, nós temos que ter fé, nós temos que ter coragem, nós temos que realmente agarrar exatamente como essa mulher fez. Ela simplesmente tocou em Jesus. Então nós temos que simplesmente tocar em Jesus. Tocar no falar, tocar no cantar, tocar no agir, tocar exatamente naquilo que estamos fazendo. Por isso, realmente, se cremos e acreditamos, e se tivermos fé, Ele mesmo falou que jamais vai nos deixar, jamais vai nos abandonar, jamais vai deixar de realizar algo. Pode demorar um pouquinho. Eu sou uma dessas testemunhas e viva, irmão, pastor. Eu sou uma testemunha dessa viva de que eu tenho fé e creio que Deus já tem feito muitos milagres na minha vida e na vida da minha família. Eu sou testemunha viva. Porque Deus tem um propósito na minha família. Deus tem propósito naquelas pessoas que estão ao meu redor. Então eu creio nisso. E tenho tanta certeza, não porque está escrito na Bíblia, porque dizem muitos incrédulos que lá está escrito. Mas é porque eles ainda não tiveram a experiência com o verdadeiro Deus. Eles não tiveram a experiência com o verdadeiro milagre de Jesus. Eu sei que eu sou prova disso. Exatamente. Daqui uma semana, 2 semanas, nós vamos estar no ar e nós vamos estar falando, testemunhando essa prova desse milagre. Basta que crer, basta que toca.
E mesmo que nós ainda não estamos naquele caminho, Jesus age para ter um propósito. Então Deus, eu agradeço muito a Deus pela minha vida, pela vida dos meus filhos, pela vida da minha família, minha mãe, minhas irmãs, minha esposa, meus netos, os pastores, os missionários, as rádios que estão associadas, as famílias que estão nos ouvindo nesse dia, exatamente terminando a nossa programação. Realmente, que Jesus, Ele pode todas as coisas. No tempo dele, exatamente em Eclesiástico 3, no agir dele e no momento dele. Então eu creio nisso. Agora são 18 horas e 46 minutos, eu quero desde já mandar um abraço aí para o nosso grande amigo Edmar Barbosa, que amanhã com certeza ele deve estar lá com seu pai, seu Dorvalino. Dê um grande abraço nele, ok? Se estiver com a família, ok? Meu amigo Graucio, hoje ele passou mal, daqui a pouco nós vamos tentar falar com o meu amigo Graucio. Hoje nós estamos administrando as 4 rádios do município da Serra. A rádio transmite, são 6 rádios, e eu estou comandando 5 rádios hoje. 4 rádios, exatamente, que o meu amigo Leandro deve estar lá comandando a rádio de Jardim Carapina, certo? Mas Deus é assim. Quando o irmão, vou falar ainda, eu tenho 30 segundos, o irmão falou naquilo que a gente crê e pode, porque Deus determina. E se eu, exatamente há 1 ano e 3 meses, não tivesse um propósito de Deus, tivesse exatamente o propósito de Cristo, o programa não existia mais. Porque realmente a correria para cá, o irmão já percebeu como é que vai ver daqui a pouquinho, quando a gente sair do ar. A correria que é para fazer o programa. O compromisso que nós temos, que estamos aqui comandando as outras rádios, exatamente com as outras comunidades. As pessoas que estão nos assistindo ao vivo pela web TV, as pessoas que estão nos ouvindo pelo site da rádio. Mas é que Deus, quando Ele tem um propósito, quando Ele quer, exatamente, e você crê e acredita naquilo dali que é de Deus, Ele vai. Mesmo que o inimigo quer te derrubar, mesmo que o inimigo quer falar que está te enchendo o saco, desculpa a expressão, está te perturbando, está perturbando Ele, mas exatamente é assim que Deus quer. Agora são 18 horas e 48 minutos, desde já eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais que nos ouvem, exatamente em qualquer lugar do mundo, que Deus realmente possa abraçar esse pai, e os filhos possam abraçar os pais. Não é verdade, irmão? Exatamente. Mas que amanhã, você abraçando o seu pai, mas tira um tempinho e abraça aquele outro que é mais, que é melhor, que é maior, que é o nosso Deus. Porque sem aquele você não teria o seu pai carnal, não é, irmão? Então, amanhã tira um dia, visite uma igreja mais próxima da sua residência, independente se você é cristão, se você não é cristão, vai agradecer. Eu sei que você vai fazer churrasco, eu sei que você vai fazer festa, eu sei que você vai fazer tudo, mas não se esqueça que a sua festa sem Jesus, ela é vazia. Você só está enchendo o bucho, só está realmente se alimentando de coisas carnais, mas o mais importante, em primeiro lugar, são as espirituais. 18 horas e 49 minutos, por aqui nós ficamos agora. E até segunda-feira, se assim Deus mais uma vez nos permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à rede